E dois assuntos fazem o Preto no Branco de hoje. Primeiro, a questão da enorme, eu disse enorme roubalheira que o governo sob Silval Barbosa fez nos cofres públicos de Mato Grosso. Só para que os senhores tenham ideia, a JBS Friboi, e isso foi revelado ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as fraudes de incentivos fiscais, a JBS Friboi celebrou em 23 de dezembro do ano passado um termo de ajustamento de conduta no valor de 374 milhões de reais com o governo do estado. Por quê? Porque o grupo de inteligência do governo do estado, a CIRA, investigou os incentivos concedidos à JBS Friboi e ela, com a complacência do governo passado de Silval Barbosa, deixou de recolher aos cofres públicos algo em torno de 500 milhões, 600 milhões, 900 milhões que ela devia ao estado, mas que pela lei, se ela fizesse o recolhimento de uma vez só, poderia ser dado descontos, portanto a fraude foi maior, para que ela recolhesse 374 milhões ao governo do estado de Mato Grosso. E foi isso que aconteceu em dezembro do ano passado. E como é que foi feita essa fraude? Em determinada planta frigorífica, ela tinha incentivos fiscais. E ela estendeu esses incentivos, fraudou esses incentivos, como se ela tivesse incentivos em todas as plantas frigoríficas de Mato Grosso. Para que isso ocorresse, é evidente que teve a complacência de Silval Barbosa e o seu chefe maior na arrecadação dos tributos de propina dos incentivos fiscais, Pedro Nadaf. Só com a JBS Friboi foram 374 milhões de reais. Quer dizer, foi muito mais a fraude, né? E 374 milhões que eles tiveram que recolher aos cofres públicos. O fato de ter recolhido aos cofres públicos não impede que o Ministério Público Estadual faça ação penal com relação à JBS. A ação civil, a ação fiscal, essa deixa de existir por causa do termo de ajustamento de conduta. Mas o crime aconteceu. E é evidente que isso tem que ser apurado. Inclusive para saber quem é que dentro do governo possibilitou esse roubo. Eu acho que o ouvinte da capital já entendeu. O cidadão deixa de recolher 900 milhões ao estado. Ou seja, os 374 milhões ao estado se tivesse pago em dia o seu imposto. E aí, ele deixando de recolher esse dinheiro ao estado, o que acontece? É menos dinheiro na educação, é menos dinheiro da saúde, porque 25% desse dinheiro ia para a educação, 12% desse dinheiro ia para a saúde. E por que é que ele deixou de recolher? Porque havia cumplicidade de autoridades. Ele deixava de recolher para o estado e recolhia uma propina significativa, mas muito menor que isso, para os ladrões do erário, que pediam a propina para os empresários. Ontem, a CPI dos incentivos fiscais, na qual eu boto muita fé pela seriedade do seu presidente José Carlos do Pátio, pelo empenho dos senhores deputados em arrumar o estado de Mato Grosso, a CPI dos incentivos fiscais ouviu um gerente do grupo JBS e ele foi lacônico, fez questão de que não sabia nada, fez questão de ser cara de paisagem, por pouco não teve a sua prisão decretada na CPI e, posteriormente ao seu depoimento, a CPI resolveu convocar o presidente da JBS Friboi para que eles venham ao estado e contem tudo. Contem, inclusive,
quem é que foi o recebedor de interesse e compromisso e sinaliza no sentido de construir o VLT. Essa é uma grande notícia para Cuiabá e para o sistema de transporte coletivo. Creio que a audiência de ontem deve sepultar, inclusive, as dúvidas do prefeito Mauro Mendes, se deverá ou não fazer a licitação levando em conta o VLT. Acho que está claro, deve fazer a licitação levando em conta o VLT, apesar de não termos data ainda para início e nem data para a conclusão da obra, mas uma certeza ficou após o pleito do governador: Mato Grosso vai retomar sim a construção do VLT.